Shalom para todos, com a ajuda eterna vamos estudar mais uma paraxá. Dessa vez vamos estudar paraxá Emor, que está no livro de Vaikra, o Levítico, no capítulo 21. A paraxá Emor é a 31ª porção da Torá. E assim está escrito: Vayomer Adonai el Moshe Emor, el Akoanim, Binei Aharon, Veamarta Alehem, Linepetz, Loyatamah, Beamav. Que se traduz: E disse o Eterno a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e lhes dirás: O sacerdote, por um morto entre seu povo, não se impurificará. O Eterno ele vem ensinando ao sacerdote e ao sumo sacerdote nas suas vidas pessoais. Ele vem ensinar aos sacerdotes em referência aos seus casamentos e como proceder diante das pessoas mortas aos seus redores, aos seus parentes, aos entes queridos mais próximos. E o sumo sacerdote ele era privado de casar com qualquer tipo de mulher. Na verdade, ele só podia casar com uma mulher virgem e que fosse da casa dos levitas. Ele não podia casar com mulheres diferentes da tribo dele e não podia se casar com mulheres que já foram casadas ou mulheres de outras nações. Todo esse cuidado que o Eterno tem para a classe sacerdotal por causa da aproximação que tinham os sacerdotes com o Eterno, o sumo sacerdote com o Eterno, e é o que fazia a ligação do povo de Israel diretamente com o Eterno. Então eles deveriam ser separados do resto do povo de Israel e do resto do mundo, separado em atos de santidade. Eles deveriam ser luz para o próprio povo de Israel, que já é luz entre as nações, já era luz entre as nações. Ou seja, é o separado dos separados, os mais santos de todos os santos, as pessoas mais separadas dos separados. O Eterno ele estabeleceu isso para que a relação do homem para com o Eterno fosse fácil, porque o Eterno não queria que alguém se aproximasse dele fora da santidade, fora de ser separado, fora de ser santo. E o Eterno vem exigindo dos sacerdotes, do sumo sacerdote, uma santidade muito elevada, uma coisa muito elevada. Mas o que é esse separado, esse santo? É aquela pessoa que realmente guarda os mandamentos do Eterno, mesmo que esses mandamentos sejam o mais pequenininho, o menor de todos os mandamentos. Se for compatível a ele guardar aquele mandamento, ele tem que guardar. Os jovens, os solteiros têm algumas regras, alguns tipos de mandamentos que eles têm que guardar, diferentemente dos casados. Estou falando de nós hoje. Então nós temos que observar todos os mandamentos que caibam para nós. Os mandamentos que são para nós, nós devemos guardar desde os menores, que pensamos que são os menores na Torá, até os maiores. E por que isso? Para não profanarmos o nome de Deus. E o que é profanar o nome de Deus? Não é falar mal do Eterno. Não é só isso. Que isso aí também é profanar o nome do Eterno. Profanar o nome do Eterno com as nossas atitudes, com o nosso palavreado, com o nosso comportamento entre as nações, entre os povos, entre os nossos irmãos. Isso também é profanar o nome do Eterno. Nós temos uma reza muito importante que nós pedimos ao Eterno: santifica meu ser neste mundo para que eu possa santificar o teu nome, Eterno. E o que nós estamos pedindo? Que o Eterno nos ajude a vigiar as nossas atitudes, as nossas palavras e as nossas ações. Nós não podemos ser negligentes quanto aos mandamentos do Eterno, porque se alguém vê nós fazendo alguma coisa errada, eles vão apontar para nós e vão falar: ah lá, diz que é um judeu, ah lá, diz que é separado, diz que serve ao Eterno, diz que serve a Deus e tem esse comportamento. Então nós, nesse momento, nós estamos profanando o nome de Deus. Então que nós possamos cuidar das nossas atitudes,
das nossas ações, das nossas palavras, para com os nossos próximos. Quem vai apontar o dedo para nós não é uma pessoa que está distante, é sempre a pessoa que está próxima. Dificilmente você vai chegar e vai ser apontado por uma pessoa que você nunca viu. Você vai ser sempre apontado pelo que está mais próximo de você. Tem um ditado que diz: não se tropeça em pedras grandes, se tropeça em pedras pequenas, porque as pedras pequenas estão à nossa altura. Quando nós deixamos de cumprir um Shabat, deixamos de cumprir uma festa, que são festas do Eterno, essa paraxá vai vir falar das festas, então nós naturalmente estamos profanando o nome do Eterno. E muitos vão falar assim: mas essas festas, esses sábados aí são só para os judeus. Engano de quem pensa assim. Não é só o judeu, é todo aquele que faz a vontade do Eterno. Esses mandamentos é para todos aqueles que fazem a vontade do Eterno, aquele que quer ser chamado filho do Eterno, filho de Deus. E nós podemos tirar isso da própria Bíblia, da própria Torá. Vou ler no livro de Shemot, o Êxodo, no capítulo 19 e no versículo 6. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e um povo santo. Ou seja, como nós podemos falar que somos reinos, somos filhos de Deus, estamos no reino de Deus, estamos no reinado do Eterno, estamos debaixo da tutela do Eterno, debaixo do poder do Eterno, se nós não guardamos esses mandamentos, não guardamos as festas? E até quando esses Shabats duram? Eu também vou ler e vou explicar sobre isso. Mas vou complementar mais. Parece que ainda falta alguma coisa. Parece que ainda é só para a casa de Israel esses Shabats, ou Shabatotes. Eu vou ler mais um trecho em Isaías e nós vamos entender um pouco melhor sobre quem deve guardar esses mandamentos. Quem são verdadeiramente os filhos do Eterno. No capítulo 56, assim está escrito, no versículo 6: E os estrangeiros que se unem ao Eterno, a fim de lhe servir, e amam o nome do Eterno, e são seus servos, todos que guardam o Shabat e não profanam, e se apegam à minha aliança, eu os trarei ao meu santo monte, e os farei alegres na minha casa de oração, e suas ofertas queimadas e sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Diz o Eterno Elohim, Ele que une os exilados de Israel. Ainda há outros para eu reunir, além dos que já foram reunidos. O que o Eterno está falando nessa porção em Isaías 56, no versículo 6? Ele está falando que o estrangeiro que se achega aos seus mandamentos, aqueles que querem servir ao Eterno de verdade e não querem profanar o nome do Eterno, pois aqueles que não guardam o Shabat e acham que são filhos do Eterno, são servos do Eterno, eles podem até fazer algumas coisas que agradam aos olhos do Eterno, mas profanam o nome do Eterno ao negligenciar os mandamentos do Eterno, as festas do Eterno, os Shabatotes. Todas as festas são chamadas de Shabats ou Shabatotes. Ou seja, a cada 7 dias nós trabalhamos 6 dias e desfrutamos da alegria de estarmos aos pés do Eterno, na presença do Eterno, no 7º dia. Todos os dias nós devemos sim fazer a vontade do Eterno, mas nós temos que lembrar o dia 7º para agradar o Eterno nesse dia, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. E nesse dia nós temos que mostrar às nações que nós guardamos este mandamento, mesmo que parece ser um dia qualquer, um dia simples para todas as pessoas. Para nós judeus não é um dia simples, é o dia que nós
reverenciamos o nome do Eterno, porque o dia que nós deixarmos de guardar este mandamento, nós estaremos profanando o nome do Eterno. Então, o dia de Shabat e todas as festas que está escrito aqui no livro de Vaikra, pois no livro de Vaikra vem citar todas as festas que o Eterno constituiu ao povo de Israel para se alegrar diante dele, o Todo-Poderoso. Os nossos dias são corridos, os nossos dias são perversos, mas nós devemos guardar as festas do Eterno, e nesse dia nós estamos cumprindo uma mitzvot, um mandamento, e nós estamos nos alegrando, não só guardando um mandamento, mas nos alegrando, pois a alegria do povo do Eterno é servir ao Eterno. Não tem alegria maior do que servir ao Eterno, fazer a vontade do Eterno. O Eterno nos tirou com mão poderosa lá do Egito, nos trouxe para Israel, nos trouxe para a aliança que Ele nos deu ali no Sinai, que é a Torá dele, que são os Shabatotes, e nos trouxe alegria, nos trouxe novamente vigor, força de espírito, força na nossa alma, nos redimiu do nosso pecado, nos perdoou e nos perdoa continuamente. Esse é o dever do judeu, o dever das nações, guardar esses mandamentos e não profanar o nome do Eterno. Quando nós deixamos de guardar um mandamento, nós estamos profanando o nome do Eterno. Mas até quando vai essas festas, esses Shabbats, ou Shabbatotes? Está escrito também no livro de Isaías, Ishayahu, no capítulo 66, no versículo 23. Assim está escrito: a cada mês em lua nova, Rosh Hodesh, e toda semana no Shabat, todos os seres vivos virão adorar a minha presença, diz o Eterno. Ou seja, quando é que isso aqui vai acontecer? Isso aqui vai acontecer no mundo vindouro. As festas do Eterno são perpétuas. Tudo que é santo é perpétuo. Por isso nós temos que buscar santidade. O Eterno, ele é santo e ele é perpétuo. Ele é imortal, ele é perpétuo. A Torá, ela é santa. Os mandamentos do Eterno são santos, são perpétuos. As festas são santas, são perpétuas. Nós devemos ser santos se queremos ser perpétuos, imortais. Como foi um dia Adão, nós devemos buscar também essa imortalidade que Adão perdeu ao comer do fruto proibido, do fruto do pecado. Nós devemos buscar a santidade e não comermos o fruto do pecado. Todos os dias da nossa vida nós devemos cuidar do nosso ser, cuidar da nossa alma, cuidar do nosso viver, para que não venhamos comer do fruto do pecado, para que nós não venhamos profanar o nome do Eterno. Porque quando nós guardamos os mandamentos do Eterno, nós não pecamos, nós não profanamos o nome do Eterno. Então, quando nós chegamos a um nível de santidade que o Eterno nos permite chegar, nós estamos no nível de perpétuos. E é isso que nós devemos buscar para a nossa vida. Buscarmos perpetuidade para nossas almas, para nosso ser, para nosso viver. Todo judeu acredita em uma vida após a morte. Todo judeu acredita na ressurreição dos mortos. E é isso que nós, judeus, buscamos, sermos um dia levantados da terra com um corpo imortal, como era de Adão lá no paraíso, lá no Éden. E mais uma passagem que vai falar sobre essas festas no mundo vindouro, vai ser no livro de Zacarias, no capítulo 14, no versículo 16. Ali vai falar que as nações que não subirem a Jerusalém para comemorarem a festa de Sukkot, a festa de cabanas, não cairá chuva sobre essa nação e essa nação perecerá. Isso também está falando do mundo vindouro. Ou seja, como que pode os mandamentos do Eterno, as festas do Eterno ter sido canceladas em nossos tempos, se
no mundo vindouro ainda vai existir essas festas. Não faz sentido. Então nós não devemos negligenciar a palavra do Eterno, nós não devemos profanar o nome do Eterno. Nós devemos ser luz e cumprir os mandamentos do Eterno e fazer com que as pessoas olhem para nós e vejam que somos diferentes, somos separados. O termo santo, eu já expliquei, é um termo para separados. E que as pessoas possam olhar para nós e apontarmos para nós e falando, realmente essa pessoa aí, ela segue os mandamentos que Deus deixou. Realmente essa pessoa aí guarda os mandamentos de Deus, pois está escrito que devem guardar, está escrito que devemos guardar, e eles estão guardando. Nós devemos ser apontados para pensamentos positivos, não para pensamentos negativos. Nós devemos ser apontados para exaltar o nome do Eterno, e não para profanarmos o nome do Eterno. Que o Eterno abençoe a todos mais essa semana, e que dê um lindo Shabbat para todos. Shabbat Shalom.